Vou te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos. Eu quero orar pelas suas finanças. Não se distrai agora. Senhor amado, nós temos visto, Senhor, algumas pessoas que não por acaso são teus filhos também, Senhor, que clamam pelo teu nome e têm buscado vida de retidão contigo, Senhor, que têm sido fiéis ao teu reino, Senhor, que têm entendido os teus mandamentos e também os teus princípios, Senhor. Eu clamo agora por estas pessoas, Senhor. Eu clamo pelo teu favor, Senhor, sobre elas. Eu clamo por multiplicação sobre elas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação das trevas, toda tentativa de roubo, de desvio, de engano. Eu repreendo agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Dou ordens às trevas que recuem agora, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Sejam fartos, sejam fartos. Tenham os seus celeiros transbordantes das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Pastor Will leu a passagem bíblica que é a referência da fundação da Igreja Essência, Filipenses 4:8. Como é lindo ouvir isso. Mais bonito ainda é viver isso, né, pastor? Hoje você pode ter estranhado que a gente não teve o tempo de comunhão, mas a gente vai ter um tempo de celebração no aniversário da nossa pastora Gabi e de uma outra pessoa muito especial também, então a gente preferiu fazer isso ao final. Vamos acabar um pouquinho mais cedo e depois você vai comer um bolinho extraordinário. Se você não quiser comer sua parte, deixa comigo também, que eu resolvo isso. E hoje a gente está aqui para fazer de novo o Café com os Pastores, como todo o último culto do mês. Onde a gente abre um tempo para a igreja poder interagir com os pastores. E nesse tempo você pode e deve perguntar tudo que você quiser, absolutamente tudo. A gente tem um tema que é um tema guia, mas independente disso, se você tiver alguma outra pergunta, se for difícil, está aqui o pastor Vitão para responder. As fáceis deixa comigo. Então vamos lá. É o nosso tema hoje. Nós estamos sobre a palavra profética que o Senhor nos deu esse ano, que é o ano da colheita. E Deus tem nos ensinado muito sobre colheita. Todos os cultos o Senhor traz uma palavra específica, principalmente nos cultos de terça-feira. O Senhor tem nos preparado, assim como Ele falou na penúltima terça-feira, que Ele estava reformando, restaurando os celeiros para que coubessem toda a colheita que estará disponível para nós. E Ele nos disse que nós somos esses celeiros. E o Senhor quer que a gente esteja pronto e preparado para poder armazenar tudo aquilo que o Senhor vai disponibilizar para nós e já tem disponibilizado. A gente tem grandes testemunhos desde dezembro de coisas incríveis que Deus já está fazendo entre nós. Então o seu papel apenas é crer e buscar ensinamentos que o Senhor tem dado. Abre o teu coração, a tua mente, para que você absorva tudo. Porque se nós não estivermos plenamente preparados, a gente não vai estar pronto para
receber e armazenar tudo aquilo que o Senhor vai disponibilizar para nós. Tá bom? Então esse é o tema. A melhor parte da colheita desse ano é você. Tá? Tá aberto aí, você pode perguntar, fique à vontade. Brunão. Bom dia. Alô, alô, alô. Bom dia. Bom dia. Essa pergunta eu vou direcionar para o pastor Dani. Olhando o tema ali, eu fico com um pouco de dúvida a respeito dele. O que o pastor quer dizer com a melhor parte da colheita é você? Bom, vamos lá. O Senhor deixou claro para nós que essa colheita é sim material. Eu acho que você não entendeu isso, vou repetir. Essa colheita é sim material. Mas a gente tem aprendido ao longo dos anos e tem visto e vivido isso, que tudo que vem dos céus para nós é tão imenso, tão grandioso, que o Senhor vem com uma bênção material, mas junto àquilo vem outras coisas, vem dons espirituais, vem cura dos céus, vem multiplicação dos nossos talentos, enfim. É como se fosse um pacote de coisas, um pacote de benefícios, tá? Tem uma história na Bíblia, entre tantas, que me deixa fascinado, que é sobre um cara chamado Jacó. Isso está lá em Gênesis 25, a partir de Gênesis 25. E embora muitas pessoas, inclusive pregadores, descrevem Jacó como um cara enganador, um cara perverso, um cara malicioso, eu escolho, são as escolhas do pastor, eu escolho ver um cara determinado a buscar algo em Deus. Esse cara, ok, ele talvez tenha trilhado um caminho inicial errado, mas quem aqui nessa sala hoje não teve algum momento errado na sua vida? E sabe o que é horrível, Bruno? É que a religião massacra as pessoas por um erro, algum erro que elas tenham cometido ao longo da sua vida. E parece que batem um carimbo sobre as pessoas. E as pessoas passam a vida inteira carregando um peso de uma condenação por algo que um dia ela fez. Esse cara, ele não vou contar a história, depois você lê lá em Gênesis. Mas enfim, ele não tapeou o irmão dele, diferente do que muita gente pensa, porque talvez não tenha feito a leitura da Bíblia com o pastor Renato. Ele comprou a primogenitura do irmão dele. Tá claro isso lá na Bíblia. Ele tapeou o pai dele, sim, porque ele se passou pelo irmão para ser abençoado pelo pai. E aí o irmão quer matá-lo, ele foge. E logo que ele foge, tem uma coisa assim impressionante, né? Ele pega uma pedra, coloca ali no chão, imagino que era um deserto, e ele dorme ali e tal. E aí ele acorda e ele tem uma visão que ele vê uma escada que subia até os céus. E anjos desciam e subiam. Tá bom. O crente raso vai falar, nossa, que legal, uma escada, bacana. Mas o crente que entende a profundeza do reino de Deus, reconhece que o Senhor estava levando ou convidando Jacó
para um tempo novo na vida de Jacó. Ele estava convidando Jacó a acessar uma outra dimensão espiritual, que é o que tanto a gente tem falado aqui nessa igreja. Aí eu preciso abrir a Bíblia e ler lá. O cara teve uma visão de uma escada que ligava os céus. E de repente ele viu o Senhor ali, o próprio Deus, do lado dele, conversando com ele. Então, o que a gente tem falado aqui? Precisamos sair desse lugar de miserável pecador. Precisamos entender de fato a nossa verdadeira identidade. A transformação de Jacó começa ali. Agora, eu pergunto para vocês, se esses religiosos horríveis, que em algum momento nós conhecemos e participamos de grupos deles, se eles estivessem ali com Jacó, eles profetizariam uma escada ligando aos céus? Não, Jacó, você é o enganador, Jacó. Existe uma sentença sobre você. Assim como talvez em algum momento das nossas vidas, pessoas, líderes, pastores, igrejas, ou sei lá o que, ou até a gente mesmo, tenha se autorrotulado como o errado, aquele que não pode gozar da misericórdia de Deus. Ainda mais nós, que conhecemos a Jesus, que vivemos a morte e a ressurreição de Jesus. Jacó não tinha isso, mas ele viu posta uma escada que ligava ele a uma outra dimensão espiritual. Aquilo o Senhor estava falando: ei, sua história não termina aí. Você não é um foragido. Você não é um foragido. Sua história não terminou aí. Eu tenho o céu para você. Eu tenho uma outra realidade para você. E é isso que eu declaro sobre a igreja. É isso que nós temos falado aqui nessa igreja. Por isso que nós precisamos sair desse lugar. Nós temos que acessar essa dimensão que é a dimensão onde Deus existe. Está disponível para nós. Essa escada está posta para todos nós. Olha o que acontece com esse camarada. Aí ele segue, chega lá, ele vê uma mulher maravilhosa. Não era tão quanto a pastora Gabi, mas era uma mulher linda, maravilhosa. Ele se apaixona. E ele paga um preço por isso, porque tem um sogro espertalhão aí. Tudo estava no plano de Deus, né? O crente raso, eu gosto de falar do crente raso, para a gente ficar atento. O crente raso, aí ele trabalhou 7 anos, aí ele recebeu a Lia como esposa. Ah, o crente raso fala: isso não é de Deus, vou embora. A maior parte das tribos de Israel vieram de Lia. Isso estava ou não estava no plano de Deus? Aí ele persistiu, trabalhou mais 7 anos, recebeu a mulher pretendida. E tem aquele momento em que o sogro, esse sim, era um trapaceiro, explorador, e o sogro quer explorar ao máximo ele, faz ele trabalhar mais 6 anos, mais 7 anos. E aí ele tem aquela sacada de fazer multiplicar o rebanho dele. Fala para mim, se não é outra dimensão espiritual. Ou o Jacó entendia muito de biologia,
né, de genética e tal, né, para colocar as varas à frente do rebanho, enfim. Leia essa história. Não é Deus, não é o próprio Deus mudando a história daquele homem. E por que que não muda a nossa? Que Jacó é diferente de nós? A gente primeiro tem que se libertar daquelas coisas ruins que nós ouvimos. Eu ouvi muitos anos. E entender que o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele nos ama incondicionalmente. E Ele vai nos buscar aonde a gente está. Aquele homem estava ali, no deserto, sozinho. Não, ele não estava sozinho, era ele e uma pedra. O Senhor vai até aquele homem. Por que que Ele não pode vir até nós? E Ele anseia por isso, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, com paciência, com determinação. Ele vem até nós. Se você for estudar todas as religiões, o cristianismo é a única religião onde o Deus vem até nós. Deus trouxe uma colheita para Jacó. Inimaginável, inimaginável. E ali ele enriquece, no meio do nada, tudo contra ele, ele enriquece. E aí ele entende, porque Deus fala com ele, sai daí, vai para a tua família. E quando ele volta, por que eu estou falando isso? Estou falando sobre nós. Nós somos Jacó. Ele volta e ele fica com medo do irmão querer matá-lo. O irmão era um cara perverso. Um cara que não tinha nada a ver com Deus. Tanto que ele foi buscar mulheres em povos pagãos. Jacó fica com medo. E aí ele manda tudo à frente. Por último, as esposas, os filhos. E ele fica de novo sozinho. E de novo, Deus vem visitá-lo. Ele tomado de uma força interior, que eu e você podemos pedir, e o Senhor nos dá. E ele lutou contra o anjo, que há uma discussão teológica, se era o próprio Deus, se era Jesus, se era um anjo. A mim não me importa muito. Porque isso para mim representa o reino dos céus é conquistado à força. Ele luta para ser abençoado. E ele é abençoado. E daquilo ele se torna mais próspero, mais próspero, mais próspero. Ele se reconcilia com o irmão dele. Ele se reconcilia com o passado dele. Ali ele apaga as sentenças que estavam sobre ele. Tanto que Deus muda o nome dele. Sabe, a gente precisa ler a Bíblia e comer isso. Por isso que de fato a gente aconselha a todos estarem no grupo de estudo de leitura da Bíblia do pastor Renato. Porque a Bíblia ela é continuamente revelação, revelação, revelação. Sabe, a Bíblia não é um bom livro. É um livro vivo, onde as letras dançam na nossa frente.
colheita de Jacó, gente. De Jacó nasceu a nação de Israel. Quantos milhares de anos essa colheita continua dando fruto, dando fruto, dando fruto, dando fruto, dando fruto. A melhor parte da colheita somos nós. É a transformação que Deus faz em nós. Amém? Esse é o tema de hoje. Está respondido? Levanta a mão aí quem quiser fazer mais uma pergunta que eu levo o microfone. Não, tem mais. Bom dia, pastores. Eu vou direcionar essa pergunta para o pastor Vitor. A gente entende pela ordem lógica que a colheita ela vem para quem semeia e persevera, certo? Quais dicas você daria para a gente perseverar até que a colheita de fato aconteça? Eu também penso assim na questão, até na parábola da colheita, né? Mas principalmente quando eu leio Jó, eu fico meio confuso em relação a isso. Não que eu entenda que a colheita não é de fato a parábola certa para a igreja, né? Certa para a gente, mas o livro de Jó me assusta nesse sentido de que o entendimento de colheita seja só de fato essa de eu faço e depois eu recebo. A gente pega tudo, a gente acabou de ler, junto com a igreja, o livro de Jó, e a gente vê a vida dele totalmente diferente. Obviamente que a gente tem toda a leitura da vida de Jó, né? Mas quando a gente traz isso para a nossa vida, eu acho que muda muito, porque a gente não tem o fim da nossa história ainda. Então ler Jó é fácil, mas o fato é que Jó, acontece tudo aquilo que aconteceu com Jó, mas ele não plantou aquilo, né? Então quando eu olho para a nossa vida assim, eu penso que não existe só essa parábola, não existe só esse princípio da colheita. Na questão de Jó, acho que Deus traz à tona a questão de uma confiança e um relacionamento com Deus, para você passar para esse outro nível que o pastor Dani falou. Sabe, não é só sobre eu faço aqui para colher depois. Com Jó não é assim. Com Jó, ele era um homem íntegro, segundo Deus fala, mas ainda assim ele passa por todo o processo que ele passou. E no final, o que ele colhe é um conhecimento de Deus que antes ele não tinha. E o mais maravilhoso é que ele não só tem isso, mas os amigos dele têm isso a partir dele. Ou a partir daquilo que ele passou. Então, acho que entendo que o relacionamento com Deus é o maior fruto que a gente pode ter. Como perseverar? Eu não consigo ter outra resposta senão o relacionamento. E a gente estava cantando aqui hoje. A gente tem falado tanto da presença. E tem passado a ser uma palavra comum. Quando na verdade ela não é nada comum. Então se nós temos isso, ou se nós buscamos isso, é nisso que nós conseguimos ter perseverança. Tem coisas que nos animam para continuar andando. Mas eu olho para a Bíblia no todo e vejo Abacuque, por exemplo. Ainda que, sabe, não é sobre aquilo que Deus vai dar para nós. Embora não estou tirando daí a importância disso. Não estou tirando a importância da colheita. Nem ela, estou falando dela na questão de coisas, de bênçãos materiais, como o pastor Dani falou. Mas
no dia a dia ou durante esse processo de plantação e de cuidado da plantação, mas conhecer a Deus, se relacionar com Deus de forma profunda e de fato viver a sua presença. É isso que nos segura e assegura de que fato a colheita vem. Mas no processo, isso por si só já é a própria colheita. O relacionamento com Deus. É isso. Bom dia, paz, tudo bem? Na verdade, eu queria compartilhar, logo depois que essa palavra de colheita foi liberada no final do ano passado, acho que é janeiro, né? A gente estava indo para o interior, né? Que a gente teve um tempo de oração junto com um casal de amigos, né? Lá em Araçariguama, um lugar que a gente gosta muito de ir. E a gente estava passando, eu estava pedindo um sinal a Deus, já há alguns dias. E a gente estava na Castelo, né? Ninguém é de ferro, paramos para tomar um café, né? Um lanchinho. Lá no Graal da Castelo, logo depois ali de Alphaville, Barueri, tem um Graal, né? Aí eu passei assim, eu estava na calçada do restaurante, indo para o carro assim. O irmão passou, a irmã passou, a Simone passou. Aí eu olhei no chão assim, falei, ué, que papel esquisito é esse, né? Eu olhei e falei, será que é dinheiro? Na minha vida eu nunca achei dinheiro no chão. Já são 48 anos, nunca achei dinheiro. Eu olhei e falei assim, cara, mas... Olhei assim, não tinha ninguém perto, olhando, abaixei e peguei. $50, cara. Tô com a nota aqui na carteira. Aí você começa a falar assim, Deus, será que é falso? Deve ser falso, né? Porque para alguém ter deixado assim, sei lá. E eu não comprei aquela caneta luminescente, né? Aquela azulzinha que confirma a veracidade da nota, né? Mas aí fui para IA, né? Perguntar quais as características da nota de $50, né? Até aqui todas bateram. A nota é boa, é verdadeira. Eu estou falando, Deus, para que é isso? É um sinal que eu pedi? É para semear na vida de alguém, alguma causa missionária, alguma coisa? Não, mãe, Deus não falou nada que é para te dar, não, a nota. Ainda não falou. Então, eu recebi como um sinal de Deus. Todos os sinais bateram. Até um sinal que eu não sabia que tinha na nota de 50, que você tem que pegar uma lupa e olhar na lapela do terno do político que aparece, né, na nota de 50. E está escrito bem pequenininho, assim, United States of America. Mas assim, minúscula, só de lupa você vê. Até esse teste sobreviveu. Então, a nota é boa. E aí eu falo, Deus, obrigado pelo sinal de que a colheita está vindo de fato. E que vai ser em dólar, ô glória. Amém. Alguém aí? Mais alguma pergunta? Boa. Bom dia aos irmãos, bom dia pastores. Eu me chamo Douglas, é a primeira vez que eu estou na casa. E minha dúvida é só complementando uma pergunta, né, da irmã. A melhor parte da colheita é você mesmo. A gente sabe que para colher, né, precisa ter primeiramente uma terra fértil, raízes boas, né, e o período correto. Eu queria ouvir de vocês, né, até antes mesmo da colheita. Acho que assim, todo mundo está buscando ter uma colheita boa, os melhores frutos, ser a árvore que frutifica mesmo, sabe? Mas eu quero ouvir o processo antes disso. Como nós podemos ter raízes fortes, como a gente pode plantar no período correto, né? Dar bons frutos. Então, minha pergunta é antes mesmo da colheita. Como que nós podemos ser assim? O que a gente pode fazer para melhorar mesmo? Excelente a sua pergunta. Obrigado. Deixa eu te falar, recentemente, muitos sabem aqui, a nossa ONG assumiu a administração de uma fazenda na África. E
E aí a gente decidiu plantar arroz. E eu, que não entendo ou não entendi absolutamente nada de agricultura, pela graça de Deus, veio até nós uma pessoa que é altamente preparada para isso, conhecedor profundo. Ele é líder de líderes agricultores, então você imagina o nível do cara. E uma das coisas que ele me falou logo de cara, falou: Dani, não existe solo ruim. A gente analisa o solo e a gente conhece esse solo e a gente vê o que precisa ser corrigido nesse solo para que a colheita seja de fato proveitosa. Só para você ter uma ideia, a nossa perspectiva é de colher 6 vezes mais do que já foi plantado nesse mesmo lugar. E aí, há pouco tempo, numa outra ação que a nossa ONG faz na África, no Senegal, um time nosso que está lá, os caras estão iniciando um plantio em meio ao deserto do Saara. Você consegue imaginar isso? Tecnologia, claro, né? Usando tecnologia inclusive de Israel, que tem um grande avanço nisso. Então, assim, não existe solo ruim. Existe solo que não está bem preparado, bem trabalhado, né? E a melhor parte da colheita é você, porque nós somos o celeiro, como o Senhor nos disse esses dias, mas nós também somos o solo. Então, a gente chega um momento da nossa vida com muitas dúvidas, com algumas frustrações, com medos, com ansiedade, enfim, com um monte de coisa desajustada em nós. Esse é um solo, como ele é. Mas ele não precisa ser assim eternamente, né? Jacó era o cara mais improvável. Como eu disse, se pegasse Jacó hoje, numa igreja XYZ, primeiro iam ver se ainda tinha alguma moeda no bolso de Jacó. Tudo bem, se não tivesse, ele já nem entrava. Mas se tivesse, tomava a moeda dele, punha ele no banco, e ele é o errado, e ele vai ser sempre o errado. Ninguém, de um modo geral, está preocupado em realmente extrair tesouros de dentro das pessoas. Todos nós fomos criados por quem? Eu te pergunto, ele erra? Nós não valemos nada? Nós somos solo pobre, miserável, pecador? É assim que ele nos vê? Não. Ele fez de um homem e uma pedra se tornar uma nação. Então, a preparação, sim, é importante, ela é fundamental. Para isso, o Senhor, aqui nessa igreja, iniciou esse processo desde dezembro, de palavras, 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 palavras. A cada encontro nosso, o Senhor vem, nos encontra e nos traz direção, e nos encoraja e nos impulsiona. Porque nós precisamos de tudo isso. Não é simplesmente a gente receber uma palavra profética e vamos ficar sentado esperando aquilo acontecer, né? Esse pastor aqui sempre fala: eu recebi uma palavra profética, o que eu faço? Eu caminho na direção dessa palavra. Entende? Então, a nossa parte é nos prepararmos para isso. Então, buscar uma intimidade com o Senhor,
conhecendo mais os céus, conhecendo o que de fato é o reino de Deus e qual é a nossa parte nesse reino. Porque não adianta eu estar diante de um reino maravilhoso e eu me sentir o mendigo sentado numa esquina, que eu não sou participante de nada. Não é? Então, é sim fundamental esse trabalho em nós de nos tornarmos um solo fértil, para que de fato a colheita aconteça em cima de nós. Entende? Deus poderia ter feito multiplicar o rebanho de Jacó de algum jeito, ou poderia ter tocado o coração do sogro para dar algumas cabeças lá para ele e tal. Mas Deus não fez isso. Ele preferiu extrair do próprio Jacó o sobrenatural que está disponível para todos nós. Amém? Pastores, complementando aqui a pergunta do Douglas, né? Fazendo esse paralelo que o Douglas fez, para nós como igreja, o nosso antes foi a gente entender, né? A felicidade plena, né? Então, esse foi o nosso preparo, entrar nessa dimensão e jogar fora tudo que tinha que jogar fora e ficar com a nossa felicidade plena, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. O pastor Vitor também complementa, por favor. Douglas, o ano de 2024, que sempre em dezembro de cada ano a gente busca em Deus uma palavra para o ano seguinte. 2023, Deus nos deu uma palavra que 2024 seria o ano da felicidade plena. E foi o ano inteiro Deus nos ensinando sobre o que de fato é a felicidade. Olha só, Deus já estava nos preparando para a gente poder entender o valor da colheita, né? Primeiro, entender o lugar da colheita, o valor da colheita. E Jacó, nessa historinha aqui, no ponto de partida da história, que o Senhor, né, encontra ele lá no começo e fala para ele: cara, eu vou fazer isso. E aí ele fala, ele assume um compromisso dele com Deus. Ele fala que se o Senhor der pão e água para ele, e der paz para ele, ele vai servir esse Deus. Então, no pão e na água, eu sou pleno em Deus. Não é no carro zero, não é na mansão, não é na roupa nova, não é no super emprego. O processo inicial é eu reconhecer a bondade de Deus, quem Deus é. Cara, eu só preciso, Jacó estava falando aqui, eu só preciso do Senhor comigo. Só isso. Se o Senhor for comigo, show, não preciso de mais nada. É isso, sim. Em Daniel tem uma palavra, né, de que Deus é quem é dono do tempo e das estações. Então, se Deus é dono de tudo, né, até falando do Douglas, que é a pergunta do Douglas, na verdade não existe um tempo, né? Aqui a gente é sim direcionado por tempos e estações, mas é legal a palavra que fala isso, depois que fala o versículo, fala assim, fala que ele é dono do tempo e das estações, mas depois não fala de plantio, fala assim, e ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, ele está falando de coisas totalmente, muito mais amplas do que a plantação, né? Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Então, qual é o tempo? O tempo que Deus dá para nós, né? Não existe um tempo de fato. É ok que aqui na Terra nós temos sim, nós somos direcionados pelas estações na questão do plantio. Mas para o Senhor não, né? Ele é dono do tempo e das estações. E ele, semana retrasada, o Senhor nos deu uma outra direção,
que o Senhor falou para o time da intercessão. Orem pelo futuro e tragam o futuro para o presente. Para muitos eles falam, mas isso é conversa, isso é loucura. Jacó recebeu uma palavra de Deus ali. Vou fazer isso, 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 isso. É uma escolha de todos nós. Crer ou não na palavra de Deus. Recebemos uma palavra profética sobre a colheita. É uma escolha minha. É um ponto de partida, é uma escolha minha. Eu creio nessa palavra e no Deus que me deu essa palavra, ou eu decido seguir por minha conta e risco. Simplesmente isso. Eu tenho duas perguntas. Uma eu vou fazer para o pastor Dani e uma para o pastor Vitor. Mas vou começar com a primeira, então, para o pastor Dani. Essa semana viralizou aí nas redes sociais um trecho de uma pregação de um pastor, que ele fala que tudo aquilo que está no nosso coração foi Deus que nos deu, portanto, se está no nosso coração, Ele vai nos dar. Se você pode ver, se você pode ver, tocar e sentir, é seu. E acho que isso envolve um pouco esse tema de colheita, esse discurso, né, de que tudo aquilo que a gente quer no nosso coração, Deus vai nos dar. E eu queria saber qual é a visão bíblica, primeiro, em relação a isso, e qual a sua opinião em relação a isso. Ele é um bom pai. Quem é pai aqui? Como é o teu coração para com o seu filho, os seus filhos? Imagina Deus. Ele quer fazer, Ele quer dar, mas Ele dá para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que a gente entenda qual é o nosso papel no reino de Deus. Nós somos eternos, vamos viver a eternidade com Deus. O que importa o carro novo que eu compro agora, lá na eternidade? Que valor isso tem? Eu não estou dizendo que não é legal ter um carrão, como o da Nana, por exemplo, que é maravilhoso, aquele banco de trás, nossa. Mas o meu coração não tem que estar nisso, em coisas. Esse homem que não só ficou rico, desse homem saiu uma nação. Essa nação está em pé até hoje. É do tamanho do estado de São Paulo. Já passou por guerras, por grandes domínio de grandes impérios e está lá, em pé, até hoje, e vai continuar, até que Deus assim queira. Vou ler de novo aqui para vocês. Na verdade eu não li, vou ler agora. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Pão, água e paz. Deus deu pão, água e paz e uma nação milenar para ele. Mas ele só queria pão, água e paz. O bom pai deu uma nação. A gente, infelizmente, o momento que a gente está vivendo, assim, é terrível. Porque a gente ouve essas bobagens diariamente. Um grande homem de Deus diz esses dias
transformaram igrejas em grandes lojas de departamento. E as ovelhas são os clientes. O que uma loja de departamento faz? Ela faz uma pesquisa de mercado. O pessoal vai gostar de comprar bota vermelha. Semana que vem, as prateleiras lotadas de bota vermelha e na vitrine bota vermelha. Aí um espertalhão desse, me desculpa falar assim esse termo, mas ele pega e fala um negócio desse, semana que vem tem fila na porta da igreja dele. É claro o que está por trás disso, de uma fala dessa. E fala em nome de Deus. Ok. O tempo dirá. O tempo é a melhor resposta. Obrigada. E aí a segunda pergunta, que aí já muda um pouco o tema. Quando a gente usa a palavra colheita, se usa muito essa palavra para falar sobre missões, né? Sobre colheita, pessoas vindo para Jesus, os trabalhadores da colheita, enfim. E a gente sabe que tem uma tendência no mundo crente de todo mundo se envolver muito com missões. Eu queria saber a opinião de vocês, e aí vocês podem escolher quem vai responder, Pastor Vitor, sobre como discernir esse chamado missionário. Então, como eu sei que eu faço parte dessa grande colheita, como lidar com isso com sabedoria e tomar decisões sérias, saber que eu preciso me mudar para outra nação e viver disso, ou entender que eu faço parte da grande comissão que todos nós fazemos parte. E é isso. Eu preciso da sua ajuda. Desculpa. A primeira estava melhor. Bom, vamos lá. Primeiro, eu nasci na igreja e sempre falaram nessa questão, né, de esse aqui é o missionário, esse aqui é o evangelista, esse aqui é meio que separando. Eu sei que tem os chamados, os cinco ministérios, né? Mas a participação nos ministérios não precisa necessariamente só daquela pessoa chamada para aquilo. Então, mais do que ser um missionário que vai a campo, por exemplo, e eu cresci numa igreja onde eu soube de histórias na própria igreja de pessoas que foram enviadas. Inclusive eu conheço uma, tenho contato até hoje, para a África inclusive, e depois se tornou caro para a igreja. E a igreja simplesmente largou lá. E a pessoa, quando sabe que de fato tem esse chamado, quando arde de fato no coração, ela voltou para cá depois, e ela não conseguiu ficar 30 dias. Ela falou, não, eu preciso voltar para lá, porque as crianças dependem de mim. Então não tinha mais o sustento, o valor que sustentava. Mas ainda assim ela voltou, porque ela sabe que aquilo é de fato o chamado dela. Então, se a gente falar de chamado, principalmente na questão missionária, e não tiver essa estrutura por trás, que será que vale de fato isso? Óbvio que vale que a pessoa está obedecendo o chamado dela, mas se não tiver uma igreja por trás suportando isso, se não tiver pessoas como o pastor Dani preocupada na questão de enviando não só recursos, porque essas pessoas também por vezes estão abandonadas na questão até de palavras de conforto, palavras bíblicas e tal, do que adianta, né? Então, para mim, penso eu que a missão ela não é de uma pessoa que vai, ela é de todos nós. Quando a gente começa a falar aqui de dízimos e ofertas, a gente começa a falar isso não como dinheiro. Obviamente que o dinheiro materializa isso. Mas quando a gente começa a falar de entrega, ok, eu entendi o que é o reino. Eu posso não ter o chamado para ir para a África, mas eu entendi que essa responsabilidade ela é minha. Então sim, eu tenho responsabilidade em suportar isso, sabe? Então para mim é muito maior do que o enviado. É um compromisso de toda a igreja, de todo o reino, de todo mundo que
que é do reino, que participa do reino, que entende e chama essa responsabilidade para si. Então eu sustento, Deus tem me dado, como o Alexandre falou, eu gosto muito da mulher de Edu, da esposa de Edu, Salete, esqueci o nome dela. Da Salete, que ela fala assim que recursos, dinheiro são soldados que Deus dá para mim e eu envio para fazer tais missões. Eu gosto muito desse termo que ela fala, porque quando você entende que os recursos, né, que Deus tem te dado isso, nós estamos falando de colheita, nós estamos falando de que esse ano é um ano de colheita, mas o quanto cada um de nós aqui, responda você para o Senhor, está compromissado com isso, está compromissado com a obra, está compromissado com as missões, sabe? Então eu recebi meus recursos, eu vou separar esse recurso aqui porque eu quero que eles como soldados resolvam tais problemas na batalha lá no final. Então eu acho essa forma de falar bem interessante. Agora, como definir isso, meu pastor? Como definir o chamado? Nós, como igreja, cremos nos 5 ministérios de Efésios 4, dados por Jesus Cristo. Esses ministérios não são homens que colocam sobre pessoas. As pessoas já nascem com esse ministério. Foram dados por Jesus Cristo. Então, da mesma forma que eu não acredito que um pastor sai pastor formado num seminário, eu não acredito num missionário que sai um missionário formado numa escolinha de missões. Se você não carrega esse ministério, você pode estar fazendo a maior besteira da sua vida. Você pode estar destruindo a sua vida. É que tem muita coisa que a gente viveu que a gente não pode falar. Meu papel não é estar aqui falando de pessoas que fizeram isso ou fizeram aquilo de errado. Mas eu posso falar do que eu ouvi de errado. Ouvi de um pastor que é famoso, rapaz relativamente jovem e tal. Eu ouvi direto. Não foi através de outros. Daniel, nós vamos começar uma escola de missões. Mas o forte dessa escola é para os gringos, porque os gringos pagam em dólar. Preciso falar mais alguma coisa? Aí eu viajo. E aí eu vou lá para a África. E não é difícil encontrar um garoto ou uma garota dessas que saiu de uma escolinha de missões de 2 meses, 4 meses, 6 meses, perdido lá no campo missionário, sem identidade. Não sabe quem ele é, não sabe o que ele está fazendo ali. Enganado por alguém que só queria a moeda. Gente, isso é terrível, porque são vidas sendo destruídas, e a maioria jovens, destruídos. Fala. Eu queria complementar de uma história de uma moça que eu conheci, que ela era missionária por uma escola de missões e ela não tinha convicção daquilo que ela estava fazendo. Ela foi largada no campo e ela se converteu ao Islã. E hoje ela segue fielmente o Islã. Tá aí o estrago. Mas também nem tudo é ruim, né? Também conheci histórias de missionários. Uma vez ouvi uma história que me tocou muito, que uma missionária estava num campo lá missionário, e aí tocou um alarme que um grupo armado estava vindo, e eles vinham matando todo mundo, né? Principalmente os cristãos. E aí aquele vilarejo inteiro saiu correndo numa direção.
E aí ela saiu correndo na direção dos terroristas. Como? Não, mas eu vou lá falar de Jesus para eles. Esse é um missionário. Graças a Deus, conheci muitos. 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 Que estão lá, às vezes, passando dificuldade. Eu sempre digo, né? O missionário não é uma pessoa desse mundo. Você conversa com o missionário, você fala, não, para. A gente fica assim com vergonha do que a gente não faz. E o missionário está lá, muitas vezes, como o pastor falou, abandonado. E não é só abandonado financeiramente, sem uma mensagem. Oi, tudo bem? Estou aqui orando por você. Isso vale mais do que dinheiro. Porque isso traz um ânimo novo, um sustento espiritual. E vamos orar pelos missionários. Amém? Vamos encerrar? A gente tem uma programação agora, então a gente vai precisar encerrar. É uma pena, porque o negócio estava ficando cada vez melhor. Eu vou dar mais uma pergunta, vai, rapidinho. Você lá atrás. Bom dia a todos. Bom dia. Quem puder responder, fique à vontade. Quando vocês estavam falando sobre Jacó, veio, né, na minha mente a palavra sobre Abraão, que ele pediu para Deus, né, uma palavra, um discernimento, e aí Deus conversou com ele e falou, Abraão, sai de tua casa, da tua parentela, da casa do seu pai, que eu te mostrarei um mundo novo. Eu acredito que a colheita também seja essa, porque quando Deus entra em contato com a gente, Ele quer também que a gente tome essa atitude de ir. Ele não quer que a gente fique estagnado, parado naquilo. E quando Ele falou para Abraão sair de casa, eu acredito que Ele queria que ele crescesse não somente espiritualmente, mas também fisicamente, né? Eu não sei explicar. Eu queria saber como que a gente faz para a gente sair dessa mudança e ter essa mudança dentro da gente para que haja essa colheita. Posso responder, pastor? Como é o seu nome? Aline? Aline, olha, eu vou fazer uma propaganda breve aqui, se você me permitir. É muito importante você pertencer a uma igreja saudável, onde você vai ter pastores de ovelhas. Não é gente preocupada com a quantidade de seguidores, é preocupado com você, que sabe o seu nome, que sabe sobre a sua vida, que se importa com você, onde você não é um no meio de uma multidão. Porque essas pessoas são pessoas que buscam em Deus e vão colar em você e vão te direcionar segundo o propósito de Deus sobre a sua vida. Entende? Abraão não tinha um pastor a não ser ele, que falava com ele o tempo todo. Então, procure uma igreja saudável. Faça parte de uma igreja saudável. Não se importe se ela é famosa ou não. Aliás, se importe, se ela é famosa, Jesus não é tão famoso quanto ela. Entende? A coisa está muito desarrumada. Olha só o que eu falei. Jesus, em alguns lugares, é menos famoso do que aquele lugar. Tá bom? Bom dia, pastores. Bom dia. Uma pergunta fácil para você mesmo, Dani. Dentro desse tema a gente falou muitas coisas, mas eu acho que a mais importante delas é vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre colheita de vida.
o nosso comportamento, o nosso dever, o nosso procedimento, ou mesmo como se preparar para a colheita de vida. Jesus foi o maior exemplo disso. Então, Ricardo, vamos voltar no Jacó. Jacó é um enorme exemplo de vida. Era alguém sem nada, que carregava nada na direção de um talvez. E Deus ali foi transformando ele. Existia um estigma de que ele era um enganador, de que ele era um trapaceiro. A vida dele foi transformada. O Senhor apagou tudo aquilo e fez tudo novo na vida de Jacó. Entende? É a entrega, é a busca da intimidade absoluta com Ele. Isso que traz vida aos nossos corações. Entende? Ouvindo Deus, tomando decisões inspiradas por Deus, buscando não a nossa realização pessoal apenas, mas aquilo que Deus sonhou para mim, para você. Entende? Existe um plano perfeito dele para a sua vida. Você não é um acaso. E você também não é fruto daquilo que você quer. Existe um plano desenhado para você. Você pode não querer viver esse plano, ok. Nós aqui cremos assim, tá? Não cremos em determinismo. Nós cremos no livre-arbítrio. Então, a partir do momento que você decide, como Jacó decidiu, ele fez ali uma aliança com Deus. Entende? A vida dele foi acrescentada e foi sendo transformada dia após dia. É que o relato é muito sucinto, mas eu fico imaginando uma história, um diário de Jacó. Um cara que lutou com um anjo. Eu imagino um diário desse cara. Imagino quantas histórias fantásticas esse cara tem. Ele é um exemplo de vida. Quando eu olho para Israel, quando eu olho para a bandeira de Israel e ali eu vejo toda uma história de uma nação, eu vejo um exemplo de vida restaurada. Amém? Encerramos o culto. Pastor, você pode orar só para a gente encerrar rapidamente? Passa a palavra para Ana. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Te agradecemos por cada pergunta trazida aqui. Te agradecemos pelas respostas também dadas, Pai. Nós sabemos que isso aqui é só um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, que é muito. E nós nos colocamos nesse lugar da colheita que o Senhor tem para as nossas vidas, sabendo que nós somos o mais importante dessa colheita, Pai. Ser sobre nosso entendimento acerca disso. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, mas também como pessoa, na sua individualidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.